Vá, né? Olá, boa noite, gente. Boa noite a todos e a todas. Vamos dando início a mais uma turma do curso de contratualização no SUS. Essa é a nossa terceira turma de 2025, aqui nesse segundo semestre desse ano. Essa câmera Hoje é ligada? a nossa Quero ver primeira foto, aula. ver foto. Nós vamos começar, com a nossa vinheta. Ah, você Tá sem esqueceu de som. colocar. Você esqueceu de colocar o som do É, computador. então vou passar, viu? Então, bem-vindos e bem-vindas. Eu e a professora Valéria, somos a Direito e Gestão Pública, uma empresa de consultoria especializada em soluções na área de direito público, direito sanitário e gestão pública, especialmente focada para atuação na área no setor saúde. A gente já tem atuado aí ao longo dos anos com assessoria técnica a órgãos e entidades públicas e privadas, na elaboração de estudos e no desenvolvimento de programas, projetos e atividades de formação de competências profissionais. Nós somos os dois aí, somamos muitos anos de experiência profissional, a professora Valéria, mais de 20 anos de experiência, eu mais de 15 anos de experiência, sempre voltados na condução de processos de modelagem jurídico-administrativa e implantação de métodos e técnicas de inovação em gestão pública e no fortalecimento do Sistema Único de Saúde e demais setores da administração pública brasileira. Tá? Aqui com vocês hoje, durante boa parte desse curso, está a professora Valéria Alpino Bigonha Salgado. Professora Valéria, dê um oi aí à turma. Boa E estou eu noite. aqui, Tiago Lopes Cardoso Campos. Boa... Além disso, está conosco aqui, estarão com vocês durante boa parte do curso, grande parte do curso, a Simone Ramos, ela que abriu lá o grupo de vocês no WhatsApp, que fez aí contato, disponibilizou o link de acesso a essa nossa aula, mas também está aqui conosco em todos os encontros o Danilo Damasceno, Danilo que é um advogado, que está aqui conosco na DGP e faz aqui a monitoria durante todo o nosso curso. O contato nosso aí, aqueles que ainda não salvaram, que estão lá no grupo, tanto o e-mail como o telefone estão aí na tela. Então, gente, esse curso, ele é um curso pensado e voltado, tá? Alguma coisa está acontecendo aqui que está passando mais rápido. Esse curso é um curso voltado para capacitação de profissionais que atuam na área da saúde pública, especialmente aqueles voltados na gestão de processos de contratação e contratualização de desempenho institucional, especialmente com entidades civis prestadoras de serviços de atenção à saúde, para atuação complementar no âmbito do Sistema Único de Saúde. O nosso curso está dividido com a seguinte programa. Ele começa com atualização em direito sanitário, as principais balizas desse ramo importante do direito. A gente vai tratar também sobre os aspectos gerais da contratação e da contratualização no SUS. Vamos avançar para a contratação de serviços à luz da nova Lei de Licitações e Contratos, a 14133. Vamos passar pelo ciclo da contratualização no SUS, avaliando do planejamento até a prestação de contas. Vamos falar um pouquinho da participação complementar à luz da PNOSP, da Política Nacional de Atenção Hospitalar. Vamos também trabalhar na elaboração de contratos e convênios para a complementação de serviços assistenciais no SUS e também dos planos operativos anuais anexos a estes instrumentos. A contratualização e o processo de regionalização do SUS também é objeto do nosso programa, assim como os aspectos orçamentários e contábeis envolvidos na contratualização e contratação no SUS. E, por fim, também vamos discutir os indicadores de desempenho nesses dois processos. Tá? O nosso calendário dessa turma está assim distribuído. Nós começamos hoje, na segunda-feira, e seguiremos num calendário aí de segundas e quartas-feiras ao longo dos meses de setembro, outubro, novembro até dezembro. Nós temos encontros é, a cada 2 dias, 2 vezes na semana, de 2 horas, começando às 19, como hoje, até às 21 horas, com esse calendário aí do dia 17 de setembro ao dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador,
para nós encerrarmos o nosso curso. Tiago, esse Oi. nosso calendário aí, ele eventualmente pode sofrer algum tipo de alteração, viu, gente? Em função, às vezes, das agendas dos professores, de outros fatores intervenientes. Mas aí a gente avisa com antecedência, então pode ser que tenha alguma alteração. Vocês veem até que tem no mês de outubro, tem uma quinta-feira, né? Porque muitas vezes, para colocar normalmente as datas dos professores, as agendas dos professores, a gente precisa fazer alguma alteração. Mas aí a gente avisa. Fica. As aulas vão ser sempre virtuais, aqui pelo Zoom, no mesmo link, e as informações sobre as aulas, as eventuais tarefas, exercícios, serão sempre utilizados a comunicação via o grupo de WhatsApp já criado, que vocês estão lá e fazem parte, certo? É sempre o mesmo link. Então, o link vai estar lá, vai estar marcado como é, o link fixo ali no grupo. Vocês podem chegar, conectar e entrar na sala nos dias e datas aí pré-definidos. E de que modo é que a gente faz a comprovação da presença de vocês nas aulas? A gente, a cada aula, tem um formulário com uma pergunta nesse formulário para que vocês respondam e essa resposta dessa pergunta é o que a gente usa como comprovação da presença, além dos registros aqui automatizados do próprio Zoom, que indicam aí as comunicações e o nosso diálogo ao longo dessas aulas, tá? Vocês têm um acesso específico de vocês no site da DGP. O site é dgpconsultoria.com, isso mesmo, ponto .com, sem o BR. Lá vocês têm acesso a uma série de materiais que nós disponibilizamos, vários materiais sobre forma jurídica, sobre contratualização, sobre a gestão pública. Temos artigos, notícias, vídeos, tudo feito a essa temática para vocês acessarem. Tem um espaço específico de participação de vocês, o espaço do aluno. Vejam, o de vocês é a turma 2 do curso 2025, turma 3, não? Aí está com o É, anterior. terceira turma de Isso. 2025, vocês vão entrar lá e vão ter acesso ao material e à gravação de cada uma das nossas aulas ao longo de todo o curso, durante o tempo do curso e após, para acessarem, reverem, participarem, lerem os artigos disponibilizados pelos professores e os exercícios. Certo? Vocês vão entrar com a senha 3 curso 2025, como aí está na tela. Essa é a senha de acesso da área específica de vocês, tá? Qualquer dúvida, pedido de informação, dificuldade de acesso, contactem a Simone ou o Danilo, eles ajudarão vocês nesse processo, tá? Lá nesse espaço de aluno, vocês vão ter o folder, o calendário, o manual do aluno, os cadernos, os exercícios, as apresentações aqui que nós faremos já em PDF, as aulas gravadas, outros materiais e também bibliografia complementar disponibilizada por nós e todos os demais professores, certo? Todos vocês que fizeram a inscrição no curso também vão ter acesso ao livro Contratualização no SUS, de autoria da professora Valéria Alpino Bigonha Salgado e minha, Tiago Lopes Cardoso Campos, um livro que ajuda aí no cotidiano para discutir os principais conceitos, os modelos de contratualização e desempenho institucional no Sistema Único de Saúde, Esse tá? livro, Tiago, é só esclarecer que ele é um livro digital. Então, a Simone depois vai entrar em contato com vocês todas e todos para dar o link para vocês entrarem, tá? E acessarem o livro de vocês. Dúvidas? Tudo certo? A gente também, as nossas redes sociais, vocês podem acessar sempre que quiserem, é o empresa.dgp lá no Instagram. Fique à vontade para seguir, para curtir, para ver os conteúdos que nós lá disponibilizamos a todos vocês, tá? Feito esses esclarecimentos iniciais, vamos então a um perfil da turma, né?
A gente sempre faz esse início com o perfil da turma, um pouco para a gente entender aí a dinâmica, quem são os alunos que estão nessa turma matriculados, para que a gente possa aí ter um diálogo que possa considerar as especificidades dos locais em que vocês atuam, as suas formações, as experiências anteriores. Então, essa é uma turma de 14 alunos, são 9 mulheres, 5 homens, que tem sido assim a maior parte das nossas turmas. Os alunos são de diversos estados, mas temos 8 alunos do Paraná, um do Mato Grosso, um de Minas Gerais, um do Rio, um da Bahia, Mato Grosso do Sul, e um de Alagoas, 2 da Bahia e um de Alagoas, tá? Aí estão as cidades, exatamente, Arapiraca, Brasilândia, Lavras, Londrina, Teresópolis e Salvador. Temos gente de quase todos os lugares do Brasil, tá? A faixa etária da nossa turma é uma turma madura, com a maioria com mais de 40 anos de idade, 57%, e na faixa dos 30 anos, 43% dos nossos alunos dessa turma em específico. Do ponto de vista da formação, então eu tenho a maior parte dos alunos formados em direito, né? Aí da atuação no direito, mas temos também profissionais da enfermagem, da administração, da arquivologia e das ciências econômicas e tecnólogo em gestão de saúde também estão aqui conosco nessa turma, tá? 93% dos alunos têm pós-graduação, a maior parte em nível lato sensu, mas também quase 40% com pós-graduação em nível de mestrado, tá? A maior parte de vocês tem mais de 15 anos de atuação na saúde e os vínculos são quase iguais aí, 43% são servidores estatutários, 43% são comissionados. Temos também empregados públicos e seletistas privados aqui conosco nessa turma, tá? E aí, gente, somos poucos, mas é importante que a gente crie vínculo para que a gente possa fortalecer esse processo, de formação. E para isso a gente começa pedindo a vocês aqui. Estou vendo só câmeras fechadinhas, mas se vocês puderem, abram suas câmeras. Eu queria conhecê-los aí, se vocês puderem fazer a sua própria apresentação, nome, formação, em que área trabalho, o que esperam aqui desse curso de contratualização no SUS. Eu vou chamar por nome, vocês vão se apresentando e a gente faz esse diálogo. Eu estou vendo aqui primeiro o Lucas. Oi, Lucas, tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Muito prazer. Prazer é meu. Então, meu nome é Lucas Souza, eu atuo aqui em Teresópolis, na Fundação Educacional Serra dos Órgãos. Sou advogado, né, atuo na área privada, mas também com um pouco de ligação, conexão com a parte pública, né, em relação à contratualização do SUS, né, em relação ao Hospital das Clínicas de Teresópolis, que é uma unidade mantida eh, pela nossa fundação, né? E tenho, em parceria com outros colegas do departamento jurídico, nós temos buscado, né, o aperfeiçoamento dentro dessa área, justamente por conta da complexidade, né, da regulação da quantidade de normas e das peculiaridades do setor. Então, tem sido muito interessante. O meu colega de trabalho aqui participou do curso na turma anterior, que é o Felipe Ponciano, né, ele participou e foi ele que indicou o curso, inclusive. Então, é um prazer conhecê-los. Seja bem-vindo, Lucas. É um prazer. Eu mudei minha câmera de lugar porque eu estou acabando olhando para vocês de outro lugar. Ingrid, tudo bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Ingrid, trabalho na Secretaria de Saúde de Londrina há 21 anos. Trabalho na diretoria de regulação. Hoje eu estou no cargo de gerência de coordenação, gerência de controle e avaliação. Busco aprender cada vez mais, né? Já trabalhei na parte de exames, na parte de agendamento de consultas, participo das comissões de avaliação de contratos dos principais hospitais aqui de Londrina. Então, tenho interesse em aprender mais. Que bom. Seja muito bem-vinda, Ingrid. Obrigada. Carla, Boa noite a todos. boa Me noite. chamo Carla, sou enfermeira já há 20 anos e trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Londrina há 12 anos, na área de auditoria. Então, metas
desempenho e qualidade, a gente trabalha bem aqui em Londrina. Então, o nosso intuito principal é aprender um pouco mais para aplicar e melhorar cada dia. Seja muito bem-vinda, Carla. Lilian, Obrigada. Oi, tá me ouvindo? eu sim, escuto Então, bem. meu nome é Lilian, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde há quase 27 anos e, enfim, já atuei em outras áreas também da Prefeitura de Londrina, mas hoje eu estou na gabinete, ligada à assessoria jurídica, né? Então eu faço apoio para o pessoal, a equipe da DRAI que se apresentou nessa parte de contratualização, e meu objetivo é a atualização, né, normativa, saber se a gente está indo no caminho certo, se de repente tem algumas alternativas aí mais simples, né, que para a gente poder aplicar para melhorar essa parte de contratualização aí dos serviços de saúde aqui em Londrina. Que bom, seja bem-vinda, Lilian. Éder, Obrigada. Boa noite a todos, estão me ouvindo? boa noite, escutamos sim. Então, meu nome é Éder, eu sou arquivista e economista de formação, tenho MBA em licitações e contratos e tenho mestrado em ciência da informação. Eu sou servidor de carreira do Hospital Universitário, aqui da Universidade Estadual de Londrina, mas atualmente estou em cargo comissionado como assessor de gabinete na Secretaria Municipal de Saúde. E a minha expectativa do curso também é aprender mais sobre o processo de contratação, tendo em vista que uma das minhas funções é revisar todo o processo antes de passar na mão da secretária de saúde. Então, meu trabalho é revisar isso para ela. Então, quanto mais conhecimento agregado, melhor para a gente fazer um trabalho da melhor forma possível. Que bom, Éder, seja muito bem-vindo. Estão de câmera fechada, mas eu vou chamar, ver se estão aí. Verônica. Oi, Verônica. Deixa eu lá. Olá, boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo bom? Tudo bem. Sou Verônica, né, Sanches, sou enfermeira de formação. Atualmente estou atuando na Direção de Regulação e Atenção à Saúde, o DRAS, né? Algumas pessoas já apresentaram aí que é dessa diretoria, e que é uma das 10 diretorias aí da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina. E foi à frente dessa diretoria aí, nesses 5 meses, que a gente verificou aí que poderia aprimorar mais o conhecimento aí desses modelos administrativos aí de contratualização do SUS, né? Como a Lília falou, né? Para ver se a gente consegue otimizar aí e fazer de uma forma, né, Lília, que possa ser mais eficaz para todos nós, diante os desafios de né, falta de recurso humano, enfim, várias coisas, né, que a diretoria enfrenta, né? A diretoria de contratualização do SUS com todos os prestadores, né? Londrina é gestão plena, né? Então acaba tendo esse arcabouço aí de contratualização, fiscalização, acompanhamento. E é isso, sou enfermeira de formação, passei por Londrina em outros momentos da regionalização do SAMU, fui gestora de município de pequeno porte, de médio porte, Biporã, Jataizinho, estava com a Vívia, né, que é a atual secretária, como assessora técnica, né, do Hospital Universitário, e aí nesse novo desafio dela, a gente está com ela aí, à frente da Direção de Regulação e Atenção à Saúde do município de Londrina. Um prazer, um prazer. Larissa? Oi, gente. Boa Oi, noite. Larissa. Boa Minha noite. câmera tá escura que eu tô indo para casa. Eu parei aqui na rua para representar rapidinho, mas eu já tô chegando. Bom, meu nome é Larissa, eu sou advogada, estou como assessora na Secretaria de Saúde aqui de Londrina também. Eu trabalho nessa área da saúde desde 2017, mas eu sempre fui da licitação, né? Eu participava dos processos de licitação em si. E agora na secretaria, estou na DRAS com as meninas que já se apresentaram também, tentando, né,
a princípio, fazer o auxílio nessa parte de contratualização. Então, a participação no curso é que eu também preciso aprender, né? Estou iniciando nessa parte de contratualização para poder auxiliar as meninas nessa parte também. Que bom. Seja bem-vinda, Larissa. Eu vou desligar minha câmera Ticiano, que eu vou pra casa. tá bom. Tome cuidado no trânsito. Pode deixar. Ticiano. Oi, Ticiano. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Consegue me ver e me ouvir? Conseguimos. Perfeito. Meu nome é Tiziano Boaventura Ferreira, falo aqui de Salvador, Bahia. Sou advogado de formação, já habilitando há muitos anos e na área pública há 10 anos. Trabalhava na Secretaria de Educação do município aqui em Salvador, agora fui convidado pelo secretário de Saúde do município para assumir como comissionado a gerência executiva de fiscalização e acompanhamento dos contratos de gestão. Por conta disso, esse curso cai como uma luva para nos cercar de mais informações aprofundadas a respeito do tema, que é tão importante dentro dos contratos na Prefeitura Municipal de Salvador e na fiscalização das organizações sociais que contratam com o município, né? Então é isso aí. Seja muito bem-vindo, Ticiano. Obrigado. E para mim aqui falta só a Camila. Oi, Camila. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Meu nome é Camila, eu sou formada em Relações Públicas e Administração, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Londrina há 14 anos, sendo que metade deles eu estou à frente de uma coordenação de gestão de contratos. Hoje eu faço a gestão de mais de 20 contratos que são classificados, categorizados como contratualização. E quando a gente soube do curso, eu fiquei muito feliz pela oportunidade, pelo fato de conhecer um pouco mais da contratualização, porque parece que basicamente a gente acaba tateando nesse tema e é um tema tão importante, tão relevante no nosso dia a dia. Então, eu acho que ele vai cair como uma luva também para um conhecimento, para a gente ampliar nosso olhar, tentar fazer diferente, ver no que a gente pode mudar aqui. Acho que vai ser bem legal, estou bem feliz. Que bom. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, gente, eu não me apresentei, né? Nem eu, nem a professora Valéria. Eu sou o Thiago Campos, eu sou advogado sanitarista, eu tenho uma experiência no Sistema Único de Saúde aí desde 2009, eu estou no sistema, já estou aí na gestão municipal, no Ministério da Saúde, na Secretaria de Atenção à Saúde e na Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Mais recentemente, eu tive à frente da coordenação jurídica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSE, a empresa que faz o gerenciamento dos hospitais universitários federais. E mais recentemente eu estou como diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, da Anvisa, e estarei aqui com vocês e a professora Valéria junto. Professora Valéria? Boa noite, Tiago. Boa noite a todas e a todos. Eu sou Valéria Salgado, sou aposentada, né, com uma experiência muito no governo federal, de mais de 30 anos no governo federal, sempre nessa área de modelos de gestão pública e de contratualização. Trabalho com contratualização desde 1995, quando entrou no Brasil, dentro do plano diretor da reforma do Estado. E dentro desse trabalho, dentro do governo federal, eu trabalhava muito em sintonia com o Ministério da Saúde, nós atendíamos muito o Ministério da Saúde. Depois que me aposentei, fiz essa parceria aí com o Tiago, e desde então, há quase 15 anos já né, que estou aposentada e trabalhando com o Tiago nesses conteúdos exclusivamente voltados para o SUS. Estou muito animada de estar aqui com vocês. Acho que nosso curso vai ser muito bom, principalmente porque conseguimos formar uma turma menor. Nós tivemos que dividir as turmas, porque eram 2 turmas, né, Tiago? Ficou uma turma muito grande e nós dividimos as 2 turmas. E aí eu vou fazer um pedido para vocês aqui, desde já. Eu vi que vocês trabalham muito com a área de contratos, de contratualização. Então, quem quiser e puder nos mandar o modelo de contrato, de convênio, de contrato de gestão que vocês utilizam, o que a gente pode utilizar nos nossos exercícios,
posso substituir os que a gente tem, a gente descaracteriza para ninguém saber de onde veio, né? E utilizar. Então, vocês fiquem à vontade, porque às Gostei vezes... muito. Você Gostei gostou? muito Ah, dessa. que bom, Verônica. Muito. Então, mandem para a gente, assim como também sobre portarias que vocês possam ter, ou instruções normativas. Manuais, portarias. Isso, sobre comissões de acompanhamento e avaliação, fiscalização, manda porque a gente consegue focar mais no problema, nos problemas ou nas dúvidas e nas boas práticas que vocês já têm, certo? Tá, a professora chama a atenção uma coisa importante. Esse é um curso que vocês precisarão colocar a mão na massa. Então, a gente vai fazer a baliza conceitual, teórica, mas a ideia é que a gente possa, junto, olhar para os instrumentos, olhar para os processos dos lugares onde você trabalha, dos lugares onde vocês estão, e a gente ir avaliando, discutindo, reafirmando os conceitos, mas também dando oportunidade para que a gente possa ter um olhar crítico sobre eles, para que a gente possa ir avançando nesse processo, para que vocês aproveitem o máximo. A gente sabe que essa é uma formação em serviço, vocês são profissionais, são profissionais já formados, que têm serviço. A ideia é que seja uma formação que lhe seja útil para que você possa ter um ferramental cada vez maior para solucionar os problemas do cotidiano aí, do seu trabalho, do local onde você está, no ponto onde você está, certo? Mas como todo processo educacional, a gente vai começar pelo início, tá? Então, essa aula de hoje, ela tem como objetivo a gente fazer um balizamento sobre o direito sanitário, essa introdução ao direito sanitário. Hoje eu vou falar sobre saúde no Brasil, depois da Constituição de 88, os princípios e diretrizes do SUS e um pouco do desenho organizativo de funcionamento desse nosso sistema de saúde. Hoje é o início, mas sintam-se à vontade para trazer questões, questionar, trazer elementos que possam aí nos dar uma visão mais geral e mais coletiva sobre esse processo, tá? Então, vamos lá. É importante a gente começar tratando sobre o que é que nós temos do ponto de vista constitucional da saúde no nosso país. E aí eu sempre faço o resgate para a gente ter em mente de que o Brasil traz para o texto constitucional a saúde como direito de forma retardatária em relação ao restante do mundo. O Brasil, apenas após a promulgação da Constituição de 88, é que passa a expressar no texto constitucional saúde como um direito. E o faz após um processo longo de discussão e de construção dessa baliza normativa constitucional. E eu digo de forma retardatária porque o debate internacional em torno da saúde como direito, ele remonta ao final da Segunda Guerra Mundial. Vejam, depois dos horrores da guerra, o mundo e as organizações e os países ali vitoriosos começam a construir um novo desenho normativo internacional que previa a proteção de direitos. Aquele momento em que vivemos da Segunda Guerra Mundial, os horrores daquela guerra, produziram na comunidade internacional a necessidade de estabelecimento de balizas mínimas protetivas da condição humana. Eu aqui me refiro especialmente à Declaração Universal dos Direitos Humanos, numa perspectiva de entender que havia limites e direitos que eram inerentes à nossa condição humana. E, desde então, a gente começa a ver brotar em diversos sistemas nacionais, a partir daquela diretriz, a saúde como um direito. No nosso caso, isso é em 45, o final da guerra, a gente leva mais de 40 anos, 43 anos para serem mais exatos, a prever no texto constitucional saúde como um direito. E isso faz a partir de uma diretriz muito clara. A gente reafirma que saúde é um direito, estabelece ela como um dever do Estado, mas avança para expressar uma ideia de que a saúde ela tem uma percepção, uma conotação semântica ampliada.
A gente fala de saúde, assim como os textos internacionais nos dão baliza, como não só a ausência da doença, mas efetivamente um bem-estar físico, social e mental. Então, a gente estabelece saúde como direito, um dever do Estado, mas expressa também que essa saúde deve ser garantida mediante políticas públicas, sociais e econômicas que estejam como foco principal evitar os riscos e agravos à doença. Nós construímos um sistema eminentemente de proteção à saúde. E aí eu digo isso também com base no próprio texto constitucional. Uma saúde que tenha 3 dimensões: uma dimensão protetiva, a ideia de evitar que as pessoas adoeçam, uma ideia prestacional, de que quando elas adoecerem nós possamos garantir, mediante prestações objetivas, prestações de serviços de assistência à saúde, a sua recuperação, mas também uma perspectiva regulatória, que estabelece um conjunto de normas voltadas a diversos setores, para que eles possam atuar de modo a evitar os riscos e os agravos à saúde humana. Então, nós temos, do próprio texto constitucional, do próprio artigo 196, alguns princípios que estão ali irradiados. A gente expressa a necessidade de uma segurança sanitária, então esse foco em evitar os riscos de adoecimento, um sistema eminentemente de proteção à saúde, mas também a gente já coloca ali como diretriz, como princípio, a universalidade do acesso, expressando um sistema eminentemente público, gratuito, de acesso universal a todas as pessoas que no território nacional estiverem. E também expressamos uma ideia, que é aquela que está irradiada em todo o texto constitucional, de um direito constitucional que tenha como foco grande da própria Constituição, a ideia de equidade, de igualdade de atendimento, de mesmas condições, evitando aí qualquer forma de preconceito e de limitação a esse acesso. Então, a gente avança num conceito grande, bem importante, apesar de impreciso, de um sistema de acesso universal e cuidado integral, que tenha como base garantir, mediante um sistema regionalizado e hierarquizado, a partir dos níveis de cuidado, um sistema que seja capaz de assegurar a todos o cuidado integral às suas necessidades de saúde. Essa é a diretriz constitucional que acho que é base para a gente avançar na discussão que faremos durante o nosso curso ao longo dele. E aí, alguns elementos são muito importantes, né? O primeiro é entender que o direito à saúde, entre vários dos direitos assegurados na Constituição, ele tá previsto em 5 artigos: 96, 97, 98 e 99. E cada um deles traz uma dimensão muito clara e objetiva do que ele está a tratar. Se o artigo 196 é o que reconhece saúde como direito e que indica um sistema eminentemente de proteção à saúde, dá os contornos de que essa proteção ela não se dá apenas no campo da saúde, mas que como saúde é um bem-estar, não é apenas a ausência de doença, mas um bem-estar físico, mental e social, inclui-se ela como um direito social, assim como está lá no artigo 6º da Constituição. E como direito social, para que ele tenha plena fruição, ele precisa que o Estado haja, e o Estado age mediante políticas públicas, sociais e econômicas, que visem a redução do risco de adoecimento mediante acesso universal e igualitário às ações para a promoção, proteção e recuperação. Esse artigo trata do direito à saúde. Mas os artigos subsequentes tratam de temas igualmente relevantes que dão os contornos necessários para que a gente possa compreender na plenitude aquilo que o Constituinte originário assim previu. O artigo 197 ele é relevantíssimo porque ele define que as ações e os serviços de saúde possuem relevância pública. Como vocês e a maior parte aí do direito devem ter aprendido, o texto constitucional não há palavras em vão, não há nada colocado ali que não tenha um sentido, um significado. Então, eu estabeleço que as ações e serviços de saúde têm relevância pública e defino que é o poder público que cabe dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, sua fiscalização, seu controle e a sua execução feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Veja,
ao estabelecer que a relevância das ações de serviço público são de relevância pública, demanda uma atuação, aquela atuação estatal eminentemente regulatória para definir, mesmo quando exercido pelo privado, o poder público definirá a forma, de que forma aquela atuação privada no setor saúde, na oferta de ações de serviço de saúde deve se dar. E aí a gente avança no próprio texto constitucional, aí sim, no desenho da principal política pública capaz de assegurar esse direito universal à saúde e de relevância pública, que é o Sistema Único de Saúde. O 98 estabelece de forma muito clara de que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e aqui regionalização a gente precisa entender que é um sistema que nasce como um sistema voltado a constituir um único dentro de uma federação de 3 níveis. A gente coloca de pé em 88 uma federação trina, a gente cria pela primeira vez a figura dos municípios, então a gente tem 3 níveis governamentais, os municípios, os estados e a União, e um sistema que se presume único para que ele tenha uma lógica organizada, de cooperação, mas que seja organizado de forma regionalizada. Então, um conjunto de ações e serviços públicos de saúde que integram essa rede regionalizada e essa rede que deve ser hierarquizada, e aqui hierarquizada não é o Estado acima do município e a União acima do Estado, não, hierarquizada quanto ao nível de atenção à saúde, atenção primária, de média complexidade, de alta complexidade, e que eles constituem um sistema único. Um sistema que tenha relações entre esses diversos pontos de atenção, esses diversos ações e serviços, mas que esteja organizado de acordo com algumas diretrizes aqui extremamente relevantes. A primeira dela, de um sistema que seja descentralizado, que tenha como direção única cada esfera, uma única direção em cada esfera de governo. Um sistema que permita que a gestão local em cada um dos territórios, em cada uma das esferas de governo, seja única, de modo a sua organização e o seu funcionamento ter essa correlação e essa coordenação nesse sistema único. Mas que ele tenha como diretriz também um atendimento integral das necessidades de saúde da população, sempre com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos demais serviços assistenciais. Talvez a mais importante dessas diretrizes é que ele expressa aí, no inciso 3º desse artigo, a participação comunitária. Estamos falando, então, de um sistema que nasce em 88, numa Constituição tida como a Constituição Cidadã, uma Constituição que expressa um processo de redemocratização do país, em que está, em vários dos trechos dessa Constituição, a participação direta da sociedade, a participação comunitária, nos rumos daquelas políticas que seriam desenvolvidas ao longo da vigência dessa nossa Constituição. Então, a participação comunitária, exercida aqui em grande medida pelos conselhos, pelas conferências nacionais de saúde, pelas conferências municipais, estaduais, numa perspectiva de que essa construção desse sistema tenha também a participação ativa dos sujeitos a qual ele se destina, dos usuários, dos trabalhadores, dos gestores, dos prestadores de serviço nesse espaço, para que toda a comunidade dele participe, dele construa e dele esteja ali eminentemente, ativamente dele participando. E aí, para nosso curso, talvez o artigo 199 expresse aquilo que é o mais essencial para a gente avançar no tema da contratualização no SUS. É que mesmo constituindo um direito e um dever do Estado, as ações e serviços públicos sendo constituídas como de relevância pública e o SUS sendo constituído pelas ações e os serviços públicos de saúde, a Constituição deixa aberto a participação e a liberdade da assistência à saúde e à iniciativa privada. Importante aqui resgatarmos o momento histórico em que a gente faz a constituição do Sistema Único de Saúde. Antes do Sistema Único de Saúde, antes do SUS, a gente tinha um sistema de saúde eminentemente previdenciário.
atrelado às caixas de previdência e assistência existentes no país, e que esse vínculo formal de emprego era quem assegurava a oferta de ações e serviços pontuais, individuais e necessários àqueles que esses vínculos possuíam. E essa rede de serviços era a única que nós tínhamos quando a gente coloca de pé o Sistema Único de Saúde. Então, para garantir acesso universal e cuidado integral, necessariamente era preciso a participação da iniciativa privada nessas ofertas. É por isso que a Constituição assegura, antes de tudo, de que a assistência à saúde é essa, assistência médico-hospitalar, ela é livre à iniciativa privada e ela exerce por direito próprio. Ela atua por liberdade na oferta de ações e serviços, desde que observando o poder regulamentar do Estado e a sua fiscalização e seu controle, mas que a atuação da iniciativa privada é livre. E ele vem, então, no parágrafo 1º, expressar de que a participação dessas instituições privadas no Sistema Único de Saúde, de forma complementar, ela é uma possibilidade. Uma possibilidade que deve ser feita mediante diretrizes estabelecidas pelo próprio SUS, que deve acontecer, inclusive, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo como preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Veja, o próprio texto constitucional já dá a diretriz que essa participação complementar, ela se dará mediante o relacionamento dessas instituições privadas com esse sistema, por meio dos instrumentos aí, contrato ou convênio, dando preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. E aí ela também expressa no parágrafo 2º, que às vezes a gente esquece, de que a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções de entidades privadas com fins lucrativos é vedado. É impossível que eu faça a transferência de recursos a título de auxílio ou subvenção para entidades privadas com finalidades lucrativas. Esse, então, é o desenho constitucional do direito à saúde no nosso país. Mas antes de avançarmos para essa discussão, eu queria que a gente fizesse um resgate. Eu vou fechar um pouco minha tela, voltar para que vocês possam ouvir um trecho daquele que é talvez o marco histórico da construção do Sistema Único de Saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília, ainda em 1986, durante o período da transição democrática, do fim da ditadura militar para o início da ordem democrática e pré-constituinte, que colocou de pé o texto da Constituição Federal de 1988, para que a gente possa entender um pouco em que contexto estamos, em que momento essa Constituição e esse conjunto de normas nela previstos relativos ao direito à saúde foi construído. Eu vou só fechar e reabrir, para que eu possa reabri-lo com o som. Aí. Tá pequeno ou tá grande? Tá pequeno. Tá pequeno. Tá pequeno. E agora? Agora tá melhor? grande. Agora tá grande. Claro, saúde é um dever do Estado e nosso direito. E não termina mesmo quando você está desempregado. Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, vamos definir esta e muitas outras questões para que todos os nossos direitos ligados à saúde sejam garantidos. Através dos nossos sindicatos e associações, vamos estudar a melhor maneira de organizar o setor de saúde. Não dá mais para continuar empurrando a miséria com a barriga. 8ª Conferência Nacional de Saúde.
único conferencista escalado para esta sessão é o professor Sérgio Arouca, já por demais conhecido de todos nós, e que na realidade dispensa qualquer tipo de apresentação. É com o maior prazer e a maior satisfação que estou aqui para falar nessa conferência sobre democracia e a saúde, e nessa mesa com o Dr. Mosconi, que revitalizou a Comissão de Saúde da Assembleia, e também com o Dr. Roney, que vem dando um papel absolutamente novo à presidência do Conselho Nacional do Secretário de Saúde. E na realidade, hoje, nessa 8ª Conferência Nacional, eu acho que nós temos um convidado, um participante que conseguiu o lugar nessa conferência com bastante sacrifício, que é a sociedade civil brasileira organizada. Eu acho que é muito para eles que eu gostaria hoje quase que de dedicar as palavras. Eu acho que o fato de estar aqui na 8ª Conferência Nacional de Saúde, a representação de confederações nacionais de trabalhadores, de estarem aqui representados e pedindo direito à voz e a voto, o Movimento Popular de Saúde do Recife. Pelo fato de estar aqui participando de associações de bairro e outras entidades da sociedade brasileira, CNBB, ABI, OAB, enfim, quase que o conjunto das entidades que nós conseguimos identificar no mapeamento quase que exaustivo da sociedade brasileira, eu gostaria de considerá-los como membros privilegiados dessa 8ª Conferência Nacional de Saúde. E a eles, quase que dedicar a discussão sobre essa questão de democracia e saúde que hoje nós vamos enfrentar. E para tomar essa discussão, me pareceu que nada melhor do que tomar o conceito de saúde e doença. E o conceito de saúde e doença, que vem sendo nos últimos anos colocado principalmente pela Organização Mundial da Saúde, conceito muito criticado, talvez porque ele não conseguisse, ele ficasse em termos muito genéricos e abstratos, e não conseguia servir de base para que pudesse ser quantificado quantas pessoas têm ou não têm saúde em um certo país. Mas me parece que nesse momento de transição, acho que é importante voltar a colocar esse conceito sobre a mesa. Que saúde não é simplesmente a ausência da doença. Não é simplesmente aquela pessoa que num determinado instante, por qualquer forma de diagnóstico médico, qualquer tipo de exame, não seja constatado nele nenhuma doença. A Organização Mundial de Saúde considerou que é mais que isso. Que além da simples ausência de doença, que saúde deve ser entendido como um bem-estar físico e, portanto, no instante que ele é físico, né, ele supõe uma determinada maneira de sentir, né, social, afetivo. E algumas pessoas, nesses debates que antecederam a Conferência Nacional de Saúde, entre eles o professor da Escola Nacional de Saúde Pública, professor Sinamon, acrescentou também a ausência do medo. E talvez sobre isso seria interessante a gente pensar um pouquinho o que significa isso. O que significa esse conceito de saúde que é quase colocado como alguma coisa a ser tingida. Que não é simplesmente que as pessoas não têm doença, é mais. É um bem-estar
social. Um bem-estar social que pode significar que as pessoas tenham mais alguma coisa do que simplesmente não estar doente. Que tenham direito à casa, que tenham direito ao trabalho, que tenham direito a um salário condigno, que tenham direito à água, que tenham direito à vestimenta, que tenham direito à educação, a ter informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente, que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que tenha direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo, e que não esteja todo o tempo submetido ao medo da violência, daquela violência resultante da miséria, que resulta no roubo, no ataque, que não esteja também submetida ao medo da violência de um governo contra o seu próprio povo, para que seja mantido interesses que não são interesses do povo, como nós assistimos, infelizmente, na última década na América Latina e continuamos ainda assistindo em alguns países. Se bem que a maioria dos países da América Latina conseguiram, nos últimos anos, afastar a grande maioria das ditaduras desse país, que assistimos com alegria agora o Haiti, que assistimos agora com alegria as Filipinas, mas ainda somos obrigados a viver com a ditadura chilena. E nessa linha, conviver sem o medo é conviver com a possibilidade da autodeterminação individual, da liberdade de organização, da autodeterminação dos povos e, simultaneamente, com a possibilidade de viver sem ameaça da violência final, que seria uma guerra exterminadora de toda a civilização. Esse é Sérgio Arouca, e a 8ª Conferência Nacional de Saúde. E aí, o resgate um pouco do que eu comecei falando para vocês. Esse reconhecimento da saúde como direito no nosso país, ele se dá tardiamente, como eu disse, os horrores da Segunda Guerra, mas tem marcos aí super importantes de nós lembrarmos nesse desenho. O primeiro é que, com o final da guerra em 45, a ordem mundial, a ordem internacional, passa a constituir instituições e organizações para que possam, em certa medida, evitar o acontecimento de eventos catastróficos como aquele momento de guerra com diversos países e, inclusive, com o Holocausto e os seus horrores. Eu estou falando especificamente da Constituição da Organização das Nações Unidas, da ONU, ali em 46, e a Constituição da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é constituída nesse momento. A gente, em 48, então, faz-se a Declaração Universal dos Direitos dos Homens e do Cidadão, e aí também avançamos numa definição desse conceito ampliado de saúde, não só a ausência de doença, mas o bem-estar físico, social e moral ali garantido. A gente passa um período no Brasil de cessação de direitos, o período da ditadura militar, em que as liberdades e os direitos vinham sendo negados à maior parte da população, e apenas com a superação desse processo ditatorial é que o Brasil reconhece saúde como direito, aí 43 anos após o que acontece no mundo, e o reconhecimento dessa também vem junto com a principal política pública para sua fruição, que é o Sistema Único de Saúde.
E aí, alguns marcos para a gente bem importantes, né? A gente assistiu aí o Sérgio Arouca durante a realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em que ele faz essa reafirmação de que a saúde não é só um bem, a ausência de doença, mas ela está intrinsecamente ligada à condição em que as pessoas vivem, onde elas moram, qual é o acesso a bens e direitos que fazem ali as pessoas se sentirem saudáveis. Vejam que a abertura daquele pequeno vídeo, ele tem estrita relação com o ambiente da pobreza, da miséria e a dificuldade daquelas pessoas poderem ali sim fruir plenamente da sua saúde sem acesso a questões que são básicas para a fruição desse direito, como a moradia, o saneamento, o lazer, né? Com a promulgação da Constituição em 88, passa-se então a um amplo processo de reafirmação e de construção dos contornos jurídicos normativos para a fruição desse direito à saúde. Aí eu estou falando especificamente da Lei Orgânica do SUS, a 8.080, que acabou sendo subdividida em duas leis, a 8.142, porque a parte correspondente à participação comunitária constante no projeto de 8.080 foi em acordo com o governo da época, foi vetado e todo o seu conteúdo foi reapresentado num projeto de lei específico da Lei 8.142 de 90, compondo assim as duas, o que a gente costuma chamar de Lei Orgânica do SUS. A 8.080, inclusive agora, no dia 19, na próxima sexta-feira, completará 35 anos da sua promulgação, um marco importante aí para quem atua no sistema de saúde. Ao longo do tempo, o principal debate, logo depois da promulgação da Constituição, era a sustentabilidade do direito à saúde. E a sustentabilidade calcada, em grande medida, na garantia de recursos públicos auferidos da sociedade para a garantia desse direito. E aí lembrar que a Constituição de 88, além de garantir saúde como um direito, ela também criou uma figura nova, inovadora do ponto de vista orçamentário e financeiro. Criou-se uma segregação do orçamento, no geral, o Orçamento Geral da União, ele passou a ter um orçamento específico, o Orçamento da Seguridade Social, alimentado por recursos da sociedade provenientes das contribuições sociais, então um orçamento próprio, com fonte de custeio próprio, para custear 3 ações extremamente relevantes para a nossa sociedade, ainda mais uma sociedade com um grau de desigualdade que vivemos. Eu estou falando de saúde, previdência e assistência. Então, o orçamento da Seguridade Social, com suas fontes próprias de financiamento, tinha como destinação cobrir as despesas de saúde, previdência e assistência. E esses recursos deveriam aí serem repartidos entre essas 3 áreas, de modo a viabilizar a garantia desse direito e o custeio com as políticas públicas voltadas à sua fruição. Só que, desde a promulgação da Constituição, a própria disposição constitucionais transitórias previu a possibilidade de desvinculação dessas receitas, permitindo que aquilo que deveria ser exclusivamente voltado a custeio dessas 3 áreas pudesse ser manejados para as outras áreas de governo, fazendo com que o Sistema Único de Saúde vivesse, desde a sua promulgação na Constituição, um processo de desfinanciamento ou de subfinanciamento, como queira dizer. E as lutas, então, do movimento sanitário, aquele que colocou de pé na Assembleia Constituinte saúde como direito e o sistema de saúde, se voltaram, então, à garantia da sustentabilidade do sistema. E aí, anos depois, avançamos com o movimento Saúde Mais 10, um movimento de projeto de lei de iniciativa popular, que foram coletadas mais de 2 milhões de assinaturas, que tinha a proposta de iniciar um debate no âmbito do Congresso Nacional para que fosse estabelecido que 10% da receita corrente bruta fosse destinada a ações de serviço público de saúde. Esse movimento no Congresso Nacional foi discutido, foi proposto, mas ao final aprovou-se a Lei Complementar 141, definindo 2 questões muito importantes. Primeiro, o que seria ações de serviço público de saúde, quais seriam as ações, mesmo reconhecendo o conceito amplo de saúde, mas quais seriam as ações objetivas que os recursos da saúde poderiam serem utilizados para
àquela fruição. Então, era um debate ali muito presente, porque parte dos governantes deslocavam os recursos destinados ao SUS para ações como a FUNASA, a ações de realização de obras de saneamento básico e outras destinações que capturavam parte desse recurso. Então, a 141 vem e a grande avanço dela é que ela define no artigo 3º e 4º o que é ações de serviço público de saúde e o que não é ações de serviço público de saúde, mas também fixa pela primeira vez pisos de aplicação mínima por estados e municípios em ações de serviço público de saúde. Define, então, que há uma robustez desse financiamento. E junto dessa esteira também vem o decreto 7.508, que é o decreto que fixa, em grande medida, as balizas da regionalização e cria os instrumentos para essa cooperação interfederativa para a garantia do direito fundamental à saúde. Lembrando que o texto constitucional define no artigo 196 saúde como direito, no artigo 6º a saúde como parte do fleixo de direitos sociais, mas também estabelece do ponto de vista da competência legislativa e da competência de execução ali das atividades do executivo, a saúde como de competência comum dos entes federados, demandando a construção dentro do sistema único de uma relação de cooperação entre os atores estatais para a garantia desse direito. Então, esse é um marco jurídico normativo do nosso direito à saúde no Brasil e do nosso Sistema Único de Saúde. Então, é importante reafirmar, porque eu acho que essa é uma tarefa importante para compreendermos, assim como vimos ali na fala do Sérgio Aroca, que o SUS ele nasce dos movimentos sociais, ele nasce no seio da sociedade civil, a partir da luta e da organização social em prol da democracia, porque era o que se demandava naquele momento da redemocratização do país e também da garantia de direitos. O SUS não foi proposto pelo Estado, pelos governos e nem por nenhum partido político. Ele é uma conquista histórica do povo brasileiro. É a maior política pública nascida da sociedade e que chegou ao Estado através dos poderes legislativo, executivo e progressivamente no judiciário. Então, saúde é esse direito, ele não é um negócio, ele tem esse mote da sua construção a partir desses movimentos sociais em prol da garantia de direitos e da redemocratização do país. Mas, afinal de contas, o que é o SUS? O que é o Sistema Único de Saúde? E aí eu sempre brinco dizendo, se nós formos à rua, perguntarmos às pessoas hoje o que é o SUS, em grande medida elas falarão que o SUS é aquele hospital, aquela unidade básica de saúde, aquela UPA, talvez o SAMU, eles vão dizer isso, que o SUS é um sistema de assistência médico-hospitalar e que atende você quando você precisa, quando lhe falta a saúde ou como se está ali vivenciando um problema de saúde seu próprio. Mas é isso mesmo? É esse que é o Sistema Único de Saúde que colocamos de pé em 88? Eu disse a vocês que se a gente ler com bastante atenção o artigo 196 da Constituição e, em conjunto, lermos as competências fixadas para o SUS no artigo 200 da Constituição, nós não teremos dúvidas que o SUS é, antes de tudo, um sistema voltado à vigilância em saúde, um sistema protetivo, um sistema voltado para agir sobre as causas do adoecimento. Um sistema que deveria ter, nas suas escolhas alocativas, o foco não na recuperação, na edificação de novos hospitais, de novos pontos de atenção, mas com foco eminentemente voltado para evitar os riscos de adoecimento, evitar que as pessoas fiquem doentes, para que esse sistema possa ter a sua sustentabilidade, até porque é mais barato investir na prevenção do que na recuperação, mas para que a gente possa. Sem prejuízo de que a gente tem estruturas suficientes para dar conta das necessidades de recuperação quando elas se fizerem necessárias. Quando aquele que é cometido por um problema de saúde precise acessar o sistema, que esteja também ali à sua disposição um conjunto de medidas para a sua recuperação, mas que ele não tenha esse como foco único. E aí? A Lei 8.080 define que o Sistema Único de Saúde
constitui o Sistema Único de Saúde as ações e os serviços de saúde ofertados por entidades da administração direta e indireta dos entes governamentais. O professor Jair Nilson Paim já disse que o SUS, então, ele é uma forma de organizar as ações e os serviços de saúde no Brasil, de acordo com princípios, diretrizes e aquilo estabelecido na Constituição, na Lei 8.080, na Lei 8.142 e em outros instrumentos jurídicos normativos. Então, o SUS é isso. É um conjunto das ações de serviço de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público. Dele participa ativamente a sociedade civil organizada, como está lá como diretriz constitucional da participação comunitária. E ele traz algumas inovações que são muito importantes, que eu chamei aqui a atenção de vocês. Primeiro, ele reafirma um conceito ampliado de saúde, como ele diz que a garantia desse direito pressupõe a atuação do Estado mediante políticas públicas, econômicas e sociais, e também leva em consideração que a atuação deve ser voltadas para aqueles determinantes sociais, para aquelas causas do adoecimento, mas não só aquelas visíveis, mas aquelas, inclusive, pelas ausências de políticas públicas estatais. Uma população que não tem acesso a saneamento básico, uma população que não tem acesso à moradia, que não tem acesso a lazer, que não tem acesso à cultura, é uma população que não goza plenamente do direito à saúde, né? E ele também demanda uma relação de intersetorialidade. Não há como se falar em saúde sem falar sobre moradia, sem falar sobre trabalho, sem falar sobre saneamento, sem falar sobre diversas áreas que perpassam aí a nossa lógica de compreender a saúde não só como ausência de doença, mas como esse bem-estar físico, social e mental. E o que o SUS não é? O SUS não é um mero meio de financiamento e de repasse de recursos federais para estados, municípios, hospitais, profissionais de serviço de saúde. O SUS não se resume a isso. A lógica de repasse de recursos é uma lógica dentro do sistema, voltado para dar conta daquilo que o sistema estabelece como diretriz para a garantia do direito, e não deve ser também um sistema de serviço de saúde destinados apenas a pobres e indigentes. O SUS não foi constituído, até sua lógica e seu diretriz e seu princípio da universalidade, ele está estabelecido numa perspectiva de ser um sistema para todos, para atender a todos em suas necessidades, de forma integral, numa rede regionalizada e hierarquizada de serviços, que possa aí fazer com que tenhamos uma sociedade saudável e produtiva. E os nossos princípios nós falamos em pouco, mas vale refrisar. Sempre como nós falarmos de universalidade, estamos falando de universalidade de acesso. Acessar o sistema de saúde é ter meios para que você possa dele se valer ou dele acessar quando lhe seja necessário. E aí a gente fala de acesso à assistência farmacêutica, acesso às ações de serviço de saúde médico-hospitalares, de urgência, acesso também compreende acesso aos cuidados necessários com a vigilância. Então, a gente tem um conjunto de elementos que nos orientam a isso. E o acesso, por mais que não esteja na Constituição, é ele que deriva aquilo que nós consensuamos, tanto no âmbito judicial, como no executivo e no legislativo, de que é um sistema que não é permitida a cobrança de qualquer que seja o valor daqueles destinatários desse serviço público, desse conjunto de serviços públicos, que é um sistema eminentemente gratuito. E quando nós falamos da integralidade, estamos nos referindo à integralidade do cuidado. Mas aqui é importante chamar a atenção que, assim como todo sistema de saúde que se pressupõe de acesso universal, e também aqueles que não se pressupõem de acesso universal, a gente, quando pensa na integralidade, a gente não pensa na disponibilidade de tudo para todos, ou tudo que esteja disponível no universo, como a gente costuma brincar. Mas que você tenha minimamente um processo de incorporação de tecnologia e de oferta de cuidado que possam atender das necessidades básicas, as de média e alta complexidade do conjunto dos indivíduos que desse sistema demandarem.
Aqui eu falo especificamente sobre dois elementos que vocês conhecem bem. Eu falo das listas, tanto de medicamentos como de procedimentos de saúde, a Renascis e a Rename. Essas listas são os processos pelos quais o sistema se garante ofertar ao conjunto dos cidadãos brasileiros, daqueles que no território aqui se encontrem, na perspectiva de a gente possa garantir esse cuidado integral dentro do limite daquilo que o sistema reconhece como incorpora esse sistema nessas listas de medicamentos e de procedimentos de saúde. Mas também um princípio essencial é o princípio da equidade, de tratar cada um na medida da sua real necessidade, observando as suas desigualdades. Então, tratar no atendimento com equidade é que eu posso estabelecer parâmetros sanitários de atendimento que levem em consideração as necessidades de cada uma das pessoas para que eu possa ofertar o melhor cuidado, o acesso de acordo com aquelas especificidades, levando em consideração, inclusive, a própria desigualdade é, é, desigualdade existente na nossa sociedade. O meu mouse tem um passador e às vezes eu toco nele, ele faz o altar e ir aí para frente a apresentação. E nós temos essas grandes diretrizes definidas constitucionalmente, mas que são importantes aqui nós firmarmos elas como principais. Eu já falei para vocês sobre a participação comunitária, e aí essa participação se expressa não só, mas também nos conselhos de saúde, nos conselhos municipais, estaduais e no Conselho Nacional de Saúde, em cada uma dessas instâncias, esses conselhos e nas conferências realizadas em grande medida para que a gente possa debater, prover diretrizes, sugerir modificações que possam aí gerar mudanças na política de saúde. Então, a participação comunitária se dá no conselho, onde é exercido ali o controle social e a participação, mas também nas conferências, onde a gente expressa aí as diretrizes gerais dessa participação. Os conselhos têm representação sempre 50% de usuários, mas também de trabalhadores da saúde, prestadores e representantes dos níveis governamentais correspondentes, para que esse debate possa envolver aí o conjunto dos atores interessados. A descentralização com direção única em cada esfera de governo, mas também a partir de uma gestão tripartite consensual. Lembrar que no âmbito do sistema de saúde, há necessária cooperação entre os entes públicos, seja pelas competências que são comuns, pela necessidade de que, dentro do sistema único, esses pontos de atenção possam ter uma coordenação, compor uma rede, e essas discussões são travadas no âmbito das instâncias de pactuação interfederativa ou federativa, como na Comissão Intergestoras Regionais, na Comissão Intergestoras Bipartite, onde estão ali representantes do conjunto dos municípios de um determinado estado e o dos gestores estaduais, e na Comissão Intergestores Tripartite, onde se fazem representar as representações dos secretários municipais, a representação dos secretários estaduais e o Ministério da Saúde nesse amplo e engenhoso sistema único de saúde. Lembrar para quem não conhece que essas associações de gestores no âmbito estadual chama-se COSEMES, Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, no âmbito nacional, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, com os secretários estaduais tendo assento. Então, o SUS e tem seu conceito constitucional, lá como nós vimos no artigo 198 da Constituição, que é essa integração das ações e serviços de saúde nessa rede regionalizada e hierarquizada, que cria a necessidade de relações interfederativas, num desenho que constituem-se a necessidade de estabelecimento de redes de saúde, redes de atenção à saúde, essas redes serem regionalizadas, pensando que é inviável num país com dimensões continentais pensar num sistema de saúde que possa se completar por si mesmo no mesmo território. Se nós pegarmos só o meu estado de origem, a Bahia, com seus 417 municípios, a Bahia tem quase 90% dos seus municípios com menos de 50 mil habitantes. Então, imaginar que esses municípios consigam prover
a integralidade do cuidado, com acesso universal a todos os níveis de atenção, é humanamente impossível. Não é possível que um mesmo município de 50 mil habitantes faça transplante, atenção primária, urgência e emergência, isso não é profissional. Então, há necessidade de criar essa rede e esses pontos de atenção se conectarem, de modo que a gente possa ter otimização da oferta de ações e serviços de saúde à população nesse sistema, nessa lógica de cooperação. E lembrar que a hierarquização que eu falei para vocês, inclusive, é dar atenção assistencial à saúde. A ideia é que eu pense numa lógica de hierarquia assistencial, que leve em conta o grau de complexidade ou de densidade do serviço de saúde. Essa é a lógica de a gente imaginar um sistema regionalizado e hierarquizado que possa produzir o melhor cuidado a toda a população brasileira. Sistema que tem a natureza pública, seja pela relevância pública estabelecida no artigo 197. O SUS é a forma de execução pelo poder público das ações e serviços públicos de saúde, que podem ser feitas de forma direta pelo próprio Estado, através das suas estruturas, tanto da administração direta como indireta, ou indiretamente, mediante a participação do setor privado, de forma complementar nessa oferta de serviços. Veja, lembrar sempre, a atuação do setor privado na assistência à saúde, ela é livre. A regra é, podem os prestadores de serviço à saúde, desde que observadas as normas regulamentadoras definidas pelo poder público, com sujeição à sua fiscalização e controle, podem prestar livremente assistência à saúde à população brasileira. Assistência à saúde. Não podem os privados exercer atividades estatais, como a vigilância, como a coordenação do cuidado ou a regulação do acesso, por exemplo. Mas elas podem atuar livremente na assistência. E podem cooperar com o Sistema Único de Saúde, participar dele por meio da participação complementar, sempre na perspectiva ali e prioridade às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, para que a gente possa cooperar e garantir na plenitude a prestação de serviço de saúde à população. Aí eu já falei para vocês, então, nós temos competências comuns da União, dos estados, do Distrito Federal e município em cuidar, a competência material, estou falando aqui da competência material, então todos são co-obrigados, têm competências, e essas competências são deveres, né, de ofertar e garantir cuidado em saúde para todas as pessoas, então quando lá no artigo 196 fala é dever do Estado, esse é um dever e uma competência comum. É daqui, inclusive, que o Poder Judiciário reconhece a solidariedade entre os entes para a garantia do direito fundamental à saúde. Lembrar que a diretriz da descentralização pressupõe em que tanto os municípios como os estados façam parte desse processo, mas que esteja lá no município, no território onde as pessoas vivem, os cuidados de menor nível de densidade e de complexidade, como a atenção primária à saúde, e que a participação das iniciativas privadas se dá sempre em regime de complementariedade com os serviços de saúde ofertados. Aqui eu trago algo que é sempre importante, às vezes a gente esquece quando a gente fala do sistema de saúde. É preciso lembrar que os usuários do sistema também gozam de direitos, e esses direitos precisam ser respeitados quando nós ofertamos a eles ações e serviços públicos de saúde. Então, o primeiro é que o acesso seja ordenado e organizado, então que as pessoas conheçam quais são os pontos de atenção e para onde elas devem ir, de que modo é que estão ordenados, que ela tenha também tratamento adequado e efetivo ao seu problema de saúde, esse é um direito, que ela tenha ela assegurada, inclusive incluído recentemente na própria Lei 8.080 como um direito, o atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação. Também tem como direito que os gestores de saúde estejam comprometidos com os princípios, né, e diretrizes do sistema de saúde e que o atendimento a ela ofertado respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos. E também o usuário tem responsabilidade também com o seu tratamento. Aqui é importante frisar, há uma crítica ao texto constitucional, porque diferente da educação e de outros direitos, a Constituição não colocou como corresponsável pela saúde o próprio indivíduo. Essa é uma leitura de quem faz a leitura apenas literal do texto constitucional. Mas sim,
a responsabilidade pelo cuidado, pelo tratamento, por seguir e cuidar de si mesmo, da sua saúde, também é do indivíduo. O Estado garante, mediante ações de serviço de saúde, o direito à saúde, mas esse também é uma obrigação das pessoas, de cada um dos sujeitos nessa perspectiva. E aí eu trago, para encaminharmos aqui para o final dessa nossa aula introdutória, algumas distintas concepções sobre o sistema de saúde. É verdade, nós temos um sistema que ele tem concepções diferentes. É claro que nós temos um SUS formal, esse que eu expressei para vocês aqui, previsto na Constituição, na legislação, que ele, mesmo distante do cotidiano dos cidadãos e trabalhadores, ele não é um sistema que possa ser percebido. Se eu falar para as pessoas que o SUS é um conjunto de ações e serviços públicos de saúde ofertados por entidades da administração direta e indireta de todos os órgãos governamentais, a população em si não entende isso. Ela entende que o SUS é aquele ponto de atenção, é que cuida dela. Também nós temos uma concepção que ainda é presente, inclusive no Poder Judiciário, de que nós temos um sistema único de saúde eminentemente para pobres e desvalidos, que vincula uma ideia liberal derivada das políticas públicas faltadas onde há falta de recursos sem a regra. Então, imaginar que o SUS é um sistema apenas para quem dele precisa e que as outras pessoas que podem pagar, que têm condições, elas não são usuárias do SUS, é uma concepção que ainda é muito presente, por mais que ela seja equivocada. O SUS atende no Brasil 218 milhões de habitantes a todos nós, porque o SUS não é apenas um sistema médico-hospitalar de oferta de ações e serviços de saúde ali exclusivo. Ele é muito mais do que isso. Ele é um sistema protetivo, voltado a incidir sobre os riscos de adoecimento, e ao fazê-lo isso, ele está presente na roupa que a gente veste, na comida que a gente come, no lazer que a gente vai ter com a nossa família. Então, ele está presente em todas as etapas da nossa vida. Temos também uma concepção do SUS real, que é um SUS subordinado à moeda e aos desígnios das áreas econômicas dos governos, onde o pragmatismo é o que vige em grande medida, e sempre nessa perspectiva de conciliar interesses clientelistas, partidários, corporativos. É um SUS real, é um SUS daquele que tem relação, é aquele que consegue acessar o vereador para abrir uma vaga quando precisa, é aquele que está ali como uma perspectiva de oferir o máximo de retorno financeiro daquela relação com o sistema. Mas também tem um SUS democrático, essa concepção do movimento da reforma sanitária, que é um SUS que ainda está vinculado à ideia de democracia substantiva, uma democracia que traga como elemento substantivo a garantia de direitos, com a cidadania, com a participação política, com os valores de igualdade, solidariedade e emancipação. Esses são visões e concepções que coexistem aqui no nosso país sobre o nosso Sistema Único de Saúde. E aí, para encaminhar para o nosso último vídeo aqui, apenas para a gente ilustrar um pouco o que é esse Sistema Único de Saúde, falar de que essa é a nossa construção importante, e importante a gente ter essa base do onde estamos pisando, para a gente seguir aí nessa construção desse nosso curso ao longo dos nossos próximos encontros. Esse é um vídeo que vocês vão identificar rapidamente de quem é a voz, tá? E é um vídeo que dá uma ideia um pouquinho desse nosso Sistema Único de Saúde. Me digam se vocês estão ouvindo e se vocês conseguem assistir ele integralmente. Não, né? Eu vi que mudou aqui. Tá ouvindo, sim. Você usa o SUS? Se você compra alimentos, se vai a restaurantes. Tá vendo? Se usa cosméticos, toma remédios, vacinas, utiliza produtos de limpeza, se anda em lugares públicos, vai ao teatro, ao cinema, viaja nas férias, então você é um usuário do SUS. O Sistema Único de Saúde está presente em quase todos os momentos de nossas vidas. Ele garante aos brasileiros muito mais do que assistência médico-hospitalar. O SUS desenvolve pesquisas e tecnologias de ponta em saúde, forma profissionais, é responsável pela vigilância sanitária dos produtos que consumimos e dos estabelecimentos que frequentamos.
O SUS é vacina, é produção e disponibilização de medicamentos e hemoderivados, é fiscalização de produtos nocivos à saúde, é educação para a saúde e é também atendimento médico hospitalar e farmacêutico oferecido nos postos de saúde, unidades de pronto atendimento, clínicas e hospitais públicos, e até em casa, pelo Programa Saúde da Família. O SUS cuida da saúde do Brasil e ele é integral porque trabalha na prevenção, na promoção e na recuperação, para garantir saúde a todos os brasileiros, homens, mulheres, crianças, idosos, de todas as classes e grupos sociais. O SUS trabalha por um Brasil saudável e produtivo, de pessoas criativas com capacidade de realização. Faz tudo isso com apenas 4% do PIB, para 202 milhões de pessoas. No setor privado, os gastos são de 4,3% do PIB, com assistência médica hospitalar para 50 milhões de pessoas. O SUS faz a vigilância sanitária, oferece vacinas, combate epidemias como a dengue, chikungunya e zika, é responsável pela queda da malária, da tuberculose, da hanseníase, da mortalidade infantil e pelo aumento da expectativa de vida do cidadão brasileiro. Tem programas elogiados no mundo todo, como o programa da AIDS, o programa dos transplantes, da vacinação, do controle do tabaco, dentre muitos outros. Instituições como a Rede Sara Kubitschek, Instituto Nacional do Câncer, INCOR, Fiocruz, Instituto Butantan e Instituto Evandro Chagas são patrimônios do cidadão brasileiro e referências para o mundo todo por sua qualidade e compromisso com a pesquisa e a inovação em saúde e o atendimento à população. Diminuir o financiamento do SUS é atingir cada um dos brasileiros no seu direito à saúde. O SUS é meu, o SUS é seu, o SUS é nosso, o SUS é do Brasil. Defender o SUS é defender a saúde dos brasileiros. Ai, estou conseguiram ouvido? Então, gente, agora, como eu disse a vocês, eu preciso que vocês coloquem um pouquinho a mão na massa. Então, eu vou pedir a vocês para que escolham até 2 características do SUS que vocês acham mais importante e me falem quais são essas 2 características. E depois me digam, e aí vai fazer individual e não em grupo, considerando o tamanho da nossa turma, na sua opinião, qual seria o maior desafio para a efetiva implantação do SUS? O que é que você acha que hoje é a situação mais difícil, aquele desafio mais intransponível, mais desafiador que o Sistema Único de Saúde vive? 2 características que você usa mais importante, me dizendo por quê, e também me falando aí qual é o maior desafio do Sistema Único de Saúde. Você quer começar, Tiziano? Olá, logo o primeiro, né? Bem, vamos lá. 2 características do SUS que eu julgo mais importantes. Essa universalidade do acesso, né? A gratuidade, um sistema tão importante para a população e oferecido de forma gratuita. Isso, para mim, é fantástico. A segunda característica, vamos lá. Segunda característica é a igualdade no atendimento, né? Independente de classe social, cor, sexo, orientação, o atendimento a todos é feito de forma igualitária. Acho que seriam 2 características
E qual é o maior relevante. desafio para a implementação do SUS, a efetiva implementação do SUS? Desafio para mim é a distribuição de verbas para que faça com que o sistema funcione de forma equânime, né? Igualitária. Mais recurso para dar mais estrutura e melhorar cada vez mais esse serviço que já é importante. Tá ótimo, muito obrigado. Vou chamar aqui Éder. Falo que é uma das principais características, ao meu ver, é a universalidade, né? E tanto a questão da equidade, porque ele está, querendo ou não, ele impacta a vida de todos nós, né? Não tem como a gente ficar. Acho que não tem como mais o Brasil funcionar sem o SUS, né? Dada a importância dele. E acredito que o maior desafio é do aspecto econômico mesmo. Não falo não só por ser economista, mas é o grande desafio quando a gente tem um orçamento que nós temos um percentual que ele é fixo do PIB. No entanto, eu acho que essa também tem sido a grande realidade nossa hoje dentro do município de Londrina. Eu estou falando numa visão mais micro, né? Que é o descompasso que existe na questão até dos ajustes de contrato, né? Que ele não segue os índices de correção, a questão da. Se a gente fosse fazer um estudo específico da questão do. Como se fosse a correção, por exemplo, o IPCA, a inflação nos serviços de saúde, ele não segue a inflação que nós temos nos indicadores nacionais. Então, existe um descompasso muito grande, e eu falo que esse é um grande desafio em fazer essa gestão pública, de fazer essa gestão do SUS como um todo. Obrigado, Éder. Verônica, quais características você acha mais importante? Qual é o maior desafio do SUS? Deixa eu ligar aqui o Estamos lhe microfone. Tá vendo. ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Tá. Eu acho que uma das. Você pediu duas características, né? Isso. Eu acho que a principal, como os colegas falaram, é a universalidade pelo direito, né, do acesso a todo cidadão, né? Não só brasileiro como estrangeiro, né? O artigo aí 196 da Constituição, eu acho que isso é uma característica muito marcante do SUS e até frente a outros sistemas, né, mundiais, né? E a integralidade. Eu acho que quando o SUS ele é planejado, né? Ele funciona, vamos dizer, ele é planejado para funcionar em todos os níveis de complexidade, na promoção, prevenção, tratamento e reabilitação. Então, assim, isso eu acho que é duas características muito marcantes frente às políticas públicas, e, sem dúvida, o desafio maior são efetivar tudo isso pela questão da limitação financeira, da gestão e da estrutura, né, nos seus territórios, né? Então, eu acredito que um dos desafios maiores seja essas três frentes aí, o financiamento, a gestão e a estrutura de tudo isso, né? Eu acredito que o maior desafio é garantir a assistência. Eu sempre lembro de uma frase, né? As ações são finitas, mas o orçamento é finito, né? Então, a gente sabe que a gente quer fazer muita coisa, só que a gente se depara com o orçamento, principalmente quando a gente até assume a gestão, né? É o orçamento previsto pelo gestor anterior. E aí você começa um monte de suplementação e várias outras, né, atorneantes aí, né? Vamos dizer assim, o lençol é curto, como diz aí vários palestrantes, e enfim. É isso, Thiago. As necessidades são grandes e o lençol é curto. Exato. Lilian, para você, Lilian, quais as duas características que você julga mais importante e o maior desafio para a implementação efetiva do SUS? Particularmente, assim, eu acho a integralidade do SUS, né? Você está pensando em todos os níveis assistenciais, é uma das maiores características, assim, e que é uma salvaguarda mesmo, né? Um direito social, assim, que é essencial. Quando você pensa desde uma coisinha pequena até uma doença rara, né, de grande complexidade, então essa integralidade, né, da assistência é uma coisa super importante.
E a outra questão é em relação à gratuidade, né? Porque no mundo me parece que é o único, né? Que é dessa forma, né? A gratuidade do atendimento à população. Então, essas duas características eu acho, assim, de uma importância social muito grande, né? Para o nosso país. E o acesso não, o Desafio. desafio, exatamente, em contrapartida, é o quê? É a questão mesmo da sustentabilidade, né? Porque você entrega muito, né? Não tem uma contrapartida necessariamente de pagamento, assim, por parte do usuário, e que jeito isso se sustenta, né? Então, eu acho que o grande desafio é econômico mesmo, como os colegas já manifestaram. Hoje estamos de forma uníssona. Com Carla, certeza. isso para mim, as suas duas características que você acha mais importante e o desafio. Eu me chama muita atenção a questão da gratuidade. Ser gratuito é você poder dar acesso a qualquer pessoa e principalmente às pessoas que mais necessitam, né? A Lilian estava dizendo, né? Há pouco tempo nós tivemos vimos uma crise mundial e os Estados Unidos, principalmente, despejando pacientes acamados na sarjeta, não é? E hoje no SUS a gente não vê isso. O paciente ele é atendido do começo até o fim, não é? Mesmo nas condições em que a gente está, né? Então, gratuidade para mim, e o que me chama também muita atenção, que é uma coisa que está muito ligada ao meu trabalho, ao nosso trabalho ali, ao setor em que a gente, é a questão da igualdade do acesso. Todos têm direito, na sua necessidade, o direito a esse acesso, a igualdade, todos têm. Então, isso também me chama bastante atenção. E, infelizmente, eu vou ficar com os meus colegas, vocês vão ter um percentual bem grande de essas questões financeiras. Não tem jeito. O SUS entrega muito, além daquilo que ele é financiado, e isso provoca um sucateamento, isso provoca uma tensão muito grande na ponta. Então, eu acho que a questão financeira, econômica, para chegar até a ponta, passa por muitos níveis. Então, eu fico com os colegas. O maior desafio é financeiro e econômico. Gente. O dinheiro que é good, nós não have. É complicado. E se a gente está falando de contratos, por exemplo, a gente não consegue angariar novos prestadores, a gente não consegue fazer brilhar nos olhos, né, atrair para o SUS, porque a gente não tem como repassar isso, não é? Nós não temos uma tabela, por exemplo, uma SIGTAP, uma tabela interessante, né? Nós não temos recursos, às vezes, municipal, estadual, então fica muito complicado até para a gente negociar isso, né? A gente ser atrativo para os outros, né? Ô, Tiago, e que Oi, história é Verônica. essa que a tabela não existe mais? O ministro está falando um negócio desse daí, eu escutei, hein? Me explica Tem, isso daí. tem quase 15 anos que a gente busca achar um mecanismo de substituição da tabela. A tabela, Incremento. fraciona o cuidado, ela é fácil do ponto de vista da lógica de remuneração e pagamento, mas ela tem Aham, sido um complicador do ponto de vista muito da geração de um cuidado integral, né? Então, integral. Aham, o último lançamento aí do Ministério, acho que antes do Agora Tem, era as OCIs, na perspectiva de você remunerar os prestadores pelo cuidado integral, na perspectiva de você deslocar o foco para o resultado assistencial e não necessariamente para o fracionamento daqueles procedimentos tabela. que gerariam ali o cuidado, Aham, né? Então, esse é a tentativa. Mas esse debate já dura mais pelo menos eu que tenho 15 muito. anos no SUS, há muito tempo ele é muito difícil ser superado. Veja, avançamos no Congresso, alguém trouxe aí o elemento sobre a atualização dos valores, né, o reajuste. Veja, a gente vai discutir durante o curso, porque se a gente contrata
prestação de serviços com base na lei de licitação e eu celebro um contrato, a lei de licitação prevê o reajuste anual dos preços, né? A saúde vive uma pressão porque sua inflação, o setor saúde, ela no geral é maior do que a inflação geral, mas nem a inflação geral, muitas vezes a gente repõe nesse processo, porque a Não. gente tende a olhar a tabela como um limitador. E, na verdade, a tabela é o valor de referência. Então, eu posso usá-lo Isso. como valor de referência para fins de Esse é. contratação, mas eu preciso atualizar ao longo do tempo. O problema é como é que eu atualizo se eu tenho um cofinanciamento que fica estático. Como é que eu, município, eu, Estado, faço um reajuste anual, sendo que a parcela do Ministério que vem com cofinanciamento, ela é estática, ela não tem atualização, né? Agora a gente está vivendo o primeiro ano em que o Ministério vai repassar o valor do reajuste anual, porque foi aprovado em lei no ano passado, mas ele vai passar em valor, uma parcela única, De né? 2023 já veio, que é Essa parcela 64, única, 23 64, de né? agora. Agora vai vir de... Aí vai vir de novo, que tem já gerado uma série de questionamentos de que modo é que eu incorporo ao contrato, de que modo é que eu pago esse valor, se não é um valor que eu tenho aí essa garantia do recebimento. Então, a gente vai discutir muito aqui até, Ô, até Tiago, e assim, dezembro. só para complementar, né, porque eu acho que é riquíssimo também, assim, muitos filantrópicos têm entrado na justiça sobre aquela tabela TUNEP, e Isso. E tem tem ganhado, ganhado, né? até O dois, Supremo suspendeu aquela discussão, mas até o tribunal, os tribunais regionais, no geral, as decisões estão vindo favoráveis, né? não, então, teve dois hospitais, a Ingrid está aqui, talvez ela lembre certo, um hospital que é só de uma especialidade, aqui no território, 8 milhões, e agora o último veio 69 milhões. Esse foi absurdo. Hã? É. Esse Não, foi e absurdo, convenhamos, é um assim. debate que não tem, assim, do ponto de vista jurídico, eu sempre, olha que eu já atuei dos dois lados do balcão, né? Mas eu sempre muito crítico, né? Eu não acho, do ponto de vista jurídico, se sustente você usar uma tabela de referência de um outro sistema que Então, tem composição de preço, lógica de funcionamento diferente para aplicar aqui. Isso não faz nenhum sentido. Eu acho que talvez o que os prestadores poderiam ter direito é o reajuste anual dos contratos que eles têm celebrados, porque não têm sido reajustados anualmente. Isso eu até entenderia do ponto de vista jurídico que eles teriam direito a isso. Agora, a justiça pegar uma outra tabela de outro sistema que leve em consideração outra matriz de custo, outra lógica, e você outra aplicar aqui não organização, faz tudo. nenhum sentido do ponto de vista jurídico. Mas perdemos esse debate, né? Assim, o judiciário, pelo menos até a segunda instância, tem. Parece-me que, assim, algumas ações estão transitando em julgado, a decisão lá de suspensão do Supremo veio depois, o Ministério tem enfrentado isso também, inclusive em certa medida, parcialmente, porque as condenações têm vindo de modo que ele aumente o valor, então ele faz o aumento, aí sai do teto MAC, no geral, mas o valor retroativo tem ido para o Tesouro, então não tem saído do orçamento de saúde. Então isso, em certa medida, tem feito com que esse problema não seja um grande problema do Ministério, do ponto de vista só Sim, setorial, sim, mas tem sido um orçamentário. grande problema geral do sistema, né? Mas várias. E aí, quando chega um recurso judicial desse, aí, assim, a diretora financeira, né, na época, a gente. E aí, o que, que a diretoria de regulamentação, né, de contratualização vai fazer? Eu falei, eu? Tem que fazer nada. O juiz determinou, tem que passar, né? Então, assim, até porque não é vinculado a nenhum contrato. Ah, mas foi feito lá no outro. Eu falei, não, mas nesse não vai fazer. Esse a gente vai obedecer o juiz, no meu entendimento, né, Tiago? Porque uma ordem judicial não tem que estar atrelado a nenhuma avaliação e acompanhamento da diretoria de regulação, uma vez que a determinação foi externa à contratualização que o município tem com o prestador. O Ô, que a gente tem Thiago, feito Oi, Lilian. não, é só aproveitando esse gancho, que uma dessas decisões que a Verônica citou, assim, só para uma conversa, assim, né? Inclusive, que você falou da tabela TUNEP, falou que a partir daquela data, né, da decisão, da sentença, inclusive a remuneração dos serviços deveria ser doravante a partir da tabela TUNEP, não mais da tabela SIGTAP, entendeu? Então, não só um retroativo, mas um daqui para frente também, entendeu?
Então, não só pedindo essa diferença, né, mas os preços efetivamente deveriam ser praticados a partir da Tunep, e assim, sem nenhuma recomposição de teto, porque o Ministério, ele repassou um montante baseado, né, na liquidação retroativa do pedido da parte, né? Mas só que daqui para frente continua vindo normal o teto, entendeu? Só que a gente E sendo aí, às vezes, tem obrigado. emprestador que você não consegue descredenciar, você não tem como dispor daquele prestador, porque senão você não Exatamente. assegura a Que integralidade é do o nosso cuidado. caso, que é a especialidade de óleos, entendeu? Só tem um na cidade. Então, assim, tem essas duas questões, né? O daqui para trás e do daqui para frente, o reflexo disso, né? Eu acho que o esforço aí vai ser substituir a tabela e tentar voltar à discussão no âmbito judicial para dizer, ó, nem tabela nós temos mais, a gente estabelece valor dessa forma, dessa forma. Acho que vai acelerar o debate sobre o fim da tabela. Acho que essa é a minha leitura sobre esse momento. Mas eu acho que a gente vai fazer vários desses debates aqui, inclusive pensando na prática, né? A possibilidade de eu mudar o meu instrumento de contratualização, de contratação com esse prestador, de modo que eu possa evitar esse risco de judicialização quanto à consideração desses valores ou não reajuste desses valores, ou aplicação de uma tabela de outro sistema, de que modo é? Qual seria a melhor redação para isso? De que modo a gente constrói isso? Mas nós vamos seguir conversando aí ao longo do curso. Eu Até vou... porque fazer para um vai ter que fazer para todos, né, Tiago? E vai ter E que aí? mudar toda a sistemática da lógica do que você tá. Porque se você fizer para um e não fizer para outro, você não vai conseguir sustentar. Isonomia, né? Aí eu já respondo aí por alguma, né? Então é complicado. Mas vamos lá. Desculpa aí interromper, mas eu Nada, achei nada, pertinente o tema aí, o gancho da Carla. Eu acho que só para contribuir. nada. Então, gente, a gente vai deixar para vocês um texto para leitura para a próxima aula. Tá? Então, a ideia vocês vão receber tanto no grupo, quando vai estar lá na área específica dos alunos. A ideia é que a gente faça o debate sobre os desafios à concretização do Sistema Único de Saúde como um sistema eminentemente público. Lembrar que a gente tem um sistema único de saúde, que ele é composto pelas ações e serviços públicos prestados pelas entidades da administração direta e indireta, e a iniciativa privada participa de forma complementar. Mas como a gente vê, hoje a gente está cada vez mais dependente dessa complementariedade do que o que a gente tem de oferta pública, eminentemente. É claro que por várias razões, é isso que está no texto que a gente vai discutir na próxima aula, tá? E aí, como a gente já pontuou ali no início, a comprovação da presença de vocês nessa aula de hoje, ela se dará pela a resposta ao formulário eletrônico que está disponível lá no site da DGP e também foi colocado lá no grupo do WhatsApp. A ideia é que a gente tenha também aí nessa aba exercício da fixação o acesso a esse material, tá? Certo? Professora Valéria? É isso mesmo, né? Colocamos já no grupo tanto o link do formulário de aprovação de presenças, quanto o link do texto. Seria ótimo se vocês conseguissem ler esse texto, ele é um pouquinho longo, porque a gente gostaria de discuti-lo logo no início da aula, tá? E aí, agradecer, né, Tiago? E aguardamos por vocês na quarta-feira. Então é isso, gente. Até quarta-feira. Muito obrigado, muito prazer. Bom descanso para vocês. Obrigada. Boa noite.